É, se você está com som ruim, nós iniciamos uma outra transmissão pelo Facebook da igreja, tá? Lá o som está captando melhor. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 8, do versículo 1 até o 6, nós estaremos lendo. Segundo livro de Reis, 2 Reis, capítulo 8. Amém? Você está na sua casa aí, abra sua Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor, do 1 até o 6. Diz assim a palavra do Senhor: Restaurado os bens da Sunamita, falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: Levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, o qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este, o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Então rogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: Faze restituir-lhe tudo quanto era seu e todas as suas rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém? Feche seus olhos aí na sua casa, onde você estiver. Vamos orar ao Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, tua palavra foi lida e nós estaremos, ó Deus, nesse momento meditando na tua palavra. Ó Pai, fala aos nossos corações, mostra-nos, Senhor, o teu poder, a tua graça, que o Senhor venha repreender tudo aquilo que impeça o agir, o mover, o penetrar da tua palavra em cada coração, ó Pai, que, Senhor, possamos nos esvaziar de nós mesmos e encher-nos, ó Deus, de Ti, ó Pai. Toma nossas vidas, que a nossa atenção esteja nesse momento ligada nos céus, ligada no Senhor, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, palavra do Senhor conta a história dessa sunamita, dessa mulher, né? A qual Deus queria falar para vocês sobre a providência divina, que nós sempre não, às vezes, né? A maioria das vezes não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas quando nós vivemos a vontade dele, a vontade do Senhor, nós recebemos provisão e o sustento em cada momento. E essa mulher que foi falada no texto, ela é a mulher que teve o seu filho como uma bênção de Deus, em retribuição à fidelidade dela e a prestatividade para com o profeta Eliseu. Aquela mulher que tinha visto o poder de Deus lhe dando um filho, sendo ela estéril, e depois tendo seu filho que foi ressuscitado. E contudo, depois de um tempo, veio o quê? Provação, e veio a seca. Parecia que o propósito que Deus tinha com a vida dela havia acabado, né? Como nós lemos o texto que falou que era para ela sair da terra, era para ir para outro lugar, um lugar onde ela não conhecia. E o que ela fez? Ela obedeceu. E ela foi para esse lugar. E
às vezes nas nossas vidas, no nosso dia a dia, o Senhor tem falado, o Senhor tem nos mostrado circunstâncias, caminhos, direções, tem falado para a minha vida, para a sua vida, que Ele está no controle. Ele vai prover, Ele vai nos levar para lugares diferentes, para fazer coisas diferentes, que às vezes nós não entendemos o que o Senhor tem falado, nós não compreendemos aquilo que Ele tem falado. E mesmo assim Ele provê, mesmo no deserto, mesmo em todos os lugares que às vezes nós somos levados, nós sabemos que nós temos Deus para nos prover, para nos auxiliar. E eu quero compartilhar com os irmãos com essa história, que nós podemos buscar a provisão de Deus para nossas vidas, seguindo algumas orientações que é relatado nesse texto. O primeiro ponto que nós temos que fazer é ouvir a voz de Deus. No versículo 1, nos diz: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, o qual virá sobre a terra por 7 anos. O profeta aqui falou para ela, o que iria acontecer, ia ter uma grande fome naquele momento, naquele tempo, e este aviso tinha um propósito, que era para fazer o quê? Dar o livramento para aquela família. O que aquela mulher fez? Ela saiu da sua casa, amando do Senhor, amando de Deus, e então, como foi o Senhor que ordenou, ela saiu porque não havia o que temer. Por quê? No livro de Amós 3:7, ele diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então ela confiou, e ela creu e foi para aquele lugar. E Deus sempre fala conosco, sempre fala com as nossas vidas de alguma forma. Mas às vezes é nós que não conseguimos, não entendemos e não paramos para ouvir o que Deus está falando. E como ovelhas, como servos, nós devemos sempre ouvir a voz do Senhor, a voz do bom pastor. Obedecer essa voz, obedecer, entender. Nós sabemos que às vezes não é fácil. Sabemos que, principalmente quando é algo que nós não queremos, não é da nossa vontade, mas o Senhor está falando para fazer, e às vezes nós não entendemos o propósito de Deus. Contudo, irmãos, é bom saber que a vontade de Deus, como diz Romanos 12:2, o que ela diz? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E a vontade do homem nem sempre é boa, ela é imperfeita e às vezes é desagradável. E eu digo para você tem escutado a voz do Senhor? Você tem ouvido o que o Senhor tem sussurrado? Você tem tido um tempo para ouvir o que Deus quer falar ao seu coração? Você tem buscado a Ele? Então eu digo para você, preste atenção para ouvir a voz do Senhor. Às vezes o Senhor está falando e nossa atenção, a nossa mente está em outros lugares. Nós não paramos para ouvir, para escutar a voz do Senhor. Então, irmão, sempre preste atenção, que às vezes é o Senhor falando contigo, te trazendo uma bênção, te dando uma orientação, te dando um livramento. Tudo tem um propósito. Ouça a voz do Senhor. Segunda lição que nós podemos aprender através da sunamita, o que é? É obedecer a Deus. O que ela fez? No versículo 2, ela levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Então a mulher obedeceu a Deus, obedeceu o que o profeta tinha falado para ela, e ela foi para essa terra, a terra dos filisteus, que era vizinha ali de Israel. Mas ela sabia que os filisteus nunca foram amigos do povo de Deus, né?
Era um lugar, como nós dissemos, estranho, um lugar às vezes perigoso para se estar. Mas para ela, nós sabemos que não deve ter sido fácil enfrentar a situação ali. Mas, contudo, irmão, se foi Deus que te mandou, se foi Deus que falou, ali era o melhor lugar para ela estar. Então ela confiou mais uma vez, ela entendeu os propósitos de Deus, que eu estou indo para o deserto, mas eu creio que Deus vai me trazer para a terra prometida, vai me trazer para a bênção. E a palavra de Deus nos ensina em 1 Samuel que nós temos que fazer o quê? 1 Samuel 15, 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, procure sempre obedecer à voz de Deus. E muitas vezes nós vemos a minha vida, eu vejo a mim, vejo pessoas que estão vivendo uma vida de sofrimento, estão se sacrificando por não ter obedecido a Deus, por não escutar a voz do Senhor. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela nos fala, confia no Senhor e faz o bem. Salmo 37, 3 diz isso. Então, não adianta só você confiar no Senhor. Você tem que confiar nele e fazer todas as coisas erradas, tudo que não é correto. Então você tem que confiar no Senhor e fazer o bem. Quando nós obedecemos a Deus, nós não temos o que temer, porque Ele cuida de nós. Mesmo passando por lutas, tribulação, Ele cuida de nós. E obediência é condição para que Deus tenha liberdade de prover em nossas vidas. Amém? Senão, aquele cântico que nós cantamos, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos dele obedecer. O que fala lá? Que o Senhor Deus vai nos abençoar, que nós não precisaríamos correr atrás de bênçãos, que as bênçãos vão correr atrás das nossas vidas, e o Senhor vai nos sustentar, de fato, quando você realmente depender dEle, confiar nele. E você tem obedecido ao Senhor? Você tem obedecido à voz do Senhor? Você tem seguido os seus caminhos, procurado estar conforme a palavra, fazendo o que é reto, o que é correto na presença do Senhor? Obedeça a Deus, irmãos. Obedeça a Deus e Ele vai te sustentar, vai te dar o escape, vai te dar o caminho a seguir. Outro ponto desse texto que nós aprendemos, esperar em Deus. Aqui fala no versículo 3, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ao findar desse tempo que o profeta falou para ela ficar naquela terra, ela lembrou que ela tinha que voltar. Ela poderia ter ficado lá, mas ela lembrou, 7 anos só, volta. E ela voltando, ela foi na presença do rei pedir para ela, né, que ela tinha, pelo jeito, terras, ela tinha alguma coisa lá em Israel. E quando ela voltou, ela pode ter achado que não, eu vou chegar perante o rei e vai falar assim, ué, mas você saiu, você não tem mais direito, né? Não tem mais. E quando às vezes nós estamos esperando, parece que o tempo também demora a passar. Imagine o sofrimento dessa mulher durante esses 7 anos. Mas nós sabemos que mesmo demorando, mesmo parece que não vai chegar a nossa vitória, no momento certo Deus vem, intervém e nós podemos declarar o Salmo 40, versículo 1. O que nós encontramos no Salmo 40? Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Que você possa esperar no Senhor, aguardar o tempo de Deus. Nós sabemos que não é fácil.
Nós sabemos que o tempo, o relógio roda, né? O relógio roda, tudo é... Às vezes nós temos compromisso, é tudo marcado, é tudo programado. Mas eu, olhando aqui, está falando que o tempo de Deus, ele não é o Cronos. O Cronos é o quê? O tempo que é medido pelo relógio, que é pelo relógio, os ponteiros, mas sim pelo Kairos. Kairos é o quê? O momento certo, o momento oportuno para nossas vidas. Então que você possa, no tempo da eternidade, no tempo de Deus, ter esperança e ter fé e ficar esperando, né? Esperança é ter fé, é ficar esperando. E quando nós temos fé, devemos continuar crer, nós devemos crer, né? Novamente. E devemos esperar acontecer o milagre de Deus em nossas vidas. Amém? Confie no Senhor, espere no Senhor e no tempo certo, no momento certo, como diz aqui, no Kairos de Deus, Ele vai agir, Ele vai fazer algo novo. Você tem esperado no Senhor? Você tem colocado a sua vida nele, confiado e esperando no Senhor sempre. Amém? No ponto 4, nós devemos fazer o quê? Quarto ponto desse texto. Nós devemos deixar Deus agir. Diz assim no versículo, no capítulo 8, 4 e 5. Ele contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem ele restaurou a vida. Irmão, ali aquela mulher clamou, e nesse mesmo momento, quando ela clamou, quem estava ali? Geazi, contando a história daquela mesma mulher, contando o que tinha passado, que ele tinha ressuscitado o filho dela, e a mulher voltou para a sua terra para pedir as terras, né, que ela tinha ali, e ela foi pedir ao rei, naquele momento. E ela chegou no palácio e nesse momento quem estava lá? O servo Geazi, contando ao rei sobre essa ressurreição do seu filho. E por isso que o rei se compadeceu e ouviu aquela mulher. Ela chegou e o rei fez o quê? Escutou a história dela, escutou o que ela tinha para dizer. Mas a mulher chegou na hora certa, no lugar certo, né? Como tem o ditado, né? Coincidência? Não. É um termo aqui que eu vi aqui, Jeuscidência. Jesus estava no controle e Deus estava preparando aquilo para quê? Para engrandecer o nome dele. Amém? Quando Deus está à frente de tudo, tudo dá certo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E quando tentamos reivindicar nossos direitos e não conseguimos, muitas vezes, né? Quem já tentou pedir alguma coisa, às vezes que é seu direito e às vezes lhe é negado. Mas nós precisamos primeiro o quê? Pedir a direção de Deus para não fazer a coisa errada, não entender da forma errada. Então, irmão, se você ama Deus, eu digo para você, creia que Ele está dirigindo a sua vida. Creia que Ele está no controle. No livro de Romanos 8, 28, nós temos aquela passagem maravilhosa que diz o quê? Que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nunca tente fazer da sua vontade, por você mesmo. É só Deus que pode fazer o milagre, pode fazer o sobrenatural acontecer. Então eu digo para você,
Deixe o Senhor agir em sua vida. Deixe Ele resolver o seu problema. Não haja por você mesmo. Confie no Senhor. Confie que Ele vai fazer. E coloque sempre o quê? Coloque Deus à frente da sua vida e Ele vai agir, vai mudar as situações, vai mudar as circunstâncias. Irmão, e para finalizar essa palavra, eu quero que você receba a provisão de Deus na sua vida. Receba a bênção de Deus nessa noite, sobre o seu lar, sobre sua casa, sobre o seu trabalho, sobre tudo. E no versículo 6 do 2 Reis, diz assim que interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu e todas as suas rendas do campo desde o dia em que deixou a terra até agora. Aquela mulher recebeu algo maravilhoso, sobrenatural de Deus, a provisão de Deus que ela tanto, que nem imaginava que era tudo, né? Ela recebeu 7, com lucro ainda, né? Os 7 anos que ela passou, né? E ela nem imaginava. Isso é o que? Impressionante. Isso é a ação do Senhor, é a ação de Deus fazendo o sobrenatural daqueles que confiam nele, que têm a sua vida firmada no caminho dele. E aqui o rei deve ter calculado, né? Mandado calcular aquelas terras, quanto que elas dariam lucro nesses 7 anos que ela passou. E o que ele fez? Ela receber tudo. Então essa mulher deve ter ficado muito rica, né? Recebeu tudo com juros ainda. Então ela ficou abençoada por Deus. Então, irmãos, eu digo para você nessa noite, que Deus tem um propósito para a sua vida, não importa o que está acontecendo. E nós temos que sempre saber, como é bom saber disso. Como é bom ter o Senhor como nosso provedor. Mas eu digo para você receber a provisão do Senhor, eu digo que você tem que seguir esses caminhos. É preciso você ouvir a voz de Deus, obedecer, esperar no Senhor e deixar Ele agir na sua vida. Então você tem que seguir essa regra. Então que você possa aprender nessa noite para depender de Deus como seu provedor, depender de Deus como seu sustentador, aquele que vai estar na sua vida, no seu trabalho, provendo a sua renda, provendo aquilo que você tem clamado. As promessas que foram feitas, se elas foram feitas por Deus, vão se cumprir em nossas vidas. Se foi mandada por Deus, confie e espere no Senhor. Então eu quero deixar essa palavra para os irmãos, para nós passarmos para o clamor. Saiba que o Senhor está no controle. E eu digo para você mais uma vez, ouça a voz do Senhor, obedeça a voz do Senhor, espera nele e deixa Ele agir na sua vida. Deixa Ele trabalhar e deixa Ele fazer um milagre acontecer. Amém? Que os irmãos possam ser abençoados. Nós vamos orar, pastor. Sabemos que passamos por problemas, por lutas, mas que nós confiamos em Deus. Cada dia, cada segundo. Eu creio, você crê? Amém? Então Deus abençoe as nossas vidas. Amém. Vamos estar passando, amados, para o nosso momento de oração, nosso momento de clamor. Algumas pessoas fizeram os pedidos, mas os celulares estão gravando, nós não temos o nome aqui agora. Mas nós vamos estar colocando... Último, lembrei, a da parente da Cleide. Isso, da parente da Cleide, a parente, a irmã da Cleide e o sobrinho dela. E também a irmã Ruth. Irmã Ruth, que eu lembro. Né? E os demais, na madrugada, nós vamos estar orando e vamos estar colocando. E o Senhor vai estar abençoando. Amém? Começa, André. Amém, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos, ó Deus, Louvado seja teu começando, nome, Deus,
Deus, colocando as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai. Oh, meu Pai. Sabemos que o Senhor é poderoso, é soberano, é maravilhoso e pode, Senhor, entrar com providência, ó Deus, para nos abençoar, ó Pai. Coloca a vida do meu irmão, da minha irmã que estão lá no seu lar, ó Deus, que estão, ó Deus, colocando nesse momento as suas vidas diante do Senhor, ó Pai. Tua graça, tua misericórdia esteja alcançando aonde quer que estejam, aonde quer que chegue, Senhor, essa transmissão, aonde que as mãos do Senhor vão para abençoar nesse momento, ó Pai. Senhor amado, se for algum problema de enfermidade, eu peço que o Senhor traga cura. Se for algum problema familiar, que o Senhor venha resolver, algum problema na justiça, Senhor amado. Senhor amado, for uma porta de emprego, o Senhor venha abrir as portas, venha abençoar o trabalho de teus filhos, a dispensa, ó Deus, que nada venha faltar, que o Senhor venha suprir as nossas necessidades, venha prover, ó Deus, as nossas faltas, ó Pai, e que o Senhor venha, Senhor, nos transbordar na tua presença, ó Pai. Possamos estar, ó Deus, a cada dia mais buscando a tua face, independente do nosso problema, da nossa dificuldade, que possamos adorar ao Senhor, que possamos, ó Deus, reconhecer que as nossas vidas estão nas mãos tuas, ó Deus. Então fica com teus filhos, fica com onde quer que eles estejam, que a bênção do Senhor seja sobre todos, em o nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Oh, Deus eterno. nós continuamos na tua presença, Senhor, clamando Jesus. pela tua bênção, ó Deus, pelo teu agir, assim como o Senhor operou lá no passado, Oh, Deus. Deus, maravilhoso. Nós cremos, como diz a tua palavra, que tu és o mesmo ontem, tu és o mesmo hoje Oh, e será Deus. para todo Amém, sempre. Jesus. Ó Deus, nós cremos no teu agir, no teu poder, no teu amor, na tua bondade, Pai. E nós pedimos então, Senhor, que o Senhor visite a tua igreja, o teu Deus povo, eterno. Pai, que está nos seus lares, Oh, as meu Pai. famílias, ó Deus, que o Senhor possa estar visitando, Amém, Jesus. tirando toda a dor, tirando a Aleluia. aflição, tirando a tristeza, ó Oh, Deus, poderoso. colocando alegria, colocando a paz, o consolo do Senhor, ó Pai. Aleluia. Aquela enfermidade nós repreendemos em nome de Amém, Jesus. Jesus. Deus Os eterno. problemas, ó Deus, nós repreendemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. E profetizamos a bênção do Senhor Aleluia. no lar dos teus filhos, dos teus servos, ó Pai. Abençoa nós, Deus, cada família. Abençoa toda a tua igreja. Sim, ó Deus. Abençoa a nossa cidade, Pai. Amém, Nós repreendemos este mal, Oh, este vírus, ó Deus, que está causando assim, Senhor, tanta aflição, tanto medo. Nós repreendemos em nome Deus de eterno. Jesus e declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Deus eterno, Senhor glorioso, nós concordamos, ó Pai, com as orações dos teus filhos, ó Senhor. E nós queremos, Senhor amado, clamar que tuas mãos sejam estendidas sobre cada vida, sobre cada irmão, sobre cada irmã, Senhor. Aqueles que têm, Senhor amado, clamado ao Senhor, têm apresentado diante de Ti um pedido, Senhor. Estenda tuas mãos de poder nessa hora, Pai, que todos os problemas, que todos os males sejam repreendidos agora, Pai, sejam, Senhor, tirados agora. E Tu vens abençoar o Teu filho, abençoar a Tua filha, Senhor. Aqueles que se acham acamados, aqueles que se acham enfermos. Passa as Tuas mãos de poder agora, Pai, que toda enfermidade caia por terra, Deus. Senhor. Que a dor, Senhor amado, seja tirada agora, Senhor amado, que o mal seja destruído. Abençoa, Senhor amado, a vida do Teu filho, da Tua filha, Senhor amado, a cada família, a cada lar, ó Pai. Esteja, ó Senhor, nos sustentando diante de Ti, nos dando força, Senhor amado, abençoando-nos ricamente, Senhor. Pai Santo, muitas são as aflições dos Teus filhos, ó Pai, mas a Tua palavra nos fala que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos cuidado e o Senhor vai nos abençoar. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Nós pedimos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Assim, amados, estamos chegando ao término do nosso culto de hoje. Volta nos assistir, né, na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, na transmissão da nossa Noite da Bênção. Ficam todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.